Boa noite, sejam bem-vindos à emissão número 11 do Tunices. Emissão, já vamos a caminhar passos largos para o final do ano. Esta emissão hoje conta com a Tuna Minho. Temos em estúdio também para receber esta tuna feminina o nosso Calígula. Hello! Hi! Piada do costume, não é? Já sabes, o bullying é uma constante neste programa. Temos também a Brave. Olá, Brave, tudo bem? Olá, boa tudo noite. bem? Tudo boa bem? noite. A Savana. Olá, Savana, boa noite. Olá, boa noite. E as Lides. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos então começar com esta emissão 11 da temporada 2 do Tunices. Dizer que nós já vamos para lá das 70 emissões. O objetivo é 100 e acabarmos vivos. Vamos fazer por isso. Vamos hoje então começar esta entrevista. Eu passo para já a palavra ao Calígula, que está mais à vontade, e ele vai começar vai dar início às hostilidades da emissão número 11 com a Tuna Minho. Sejam bem-vindos, fiquem por aí na próxima hora. Até já. Portanto, passam-me logo a batata quente, é assim mesmo, Ricardo, muito obrigado. Começar por agradecer à Tuna Minho por ter tido a disponibilidade para estar connosco hoje aqui a falar sobre tunas e sobre a própria Tuna Minho. Começava por perguntar a quem quiser responder como é que começou a Tuna Minho, qual é a vossa história, o que é a Tuna Minho no fundo. Se calhar passava a palavra a quem quiser responder, não sei. Deslizes, acho que Acho é que é perfeita deslizes. para... Exatamente. Agora a batata quente vem para mim, não é? Já é assim hoje. Pronto, sem problema nenhum. Pronto, a Tuna Minho foi uma ideia de meia dúzia de catraias que se juntaram numa conversa de café super informal e que se lembraram que poderia haver aqui uma possibilidade de formarmos uma nova tuna na Universidade do Minho. Peço desculpa ali atrás. Acontece, são coisas que acontecem. É bem-vindo. Pronto, na altura foi uma ideia simples de café, uma ideia que se foi concretizando ao longo de 2012. Eu não estava presente, sou uma das fundadoras, mas não estava presente nesse café. Curiosamente, foi muito caricato, porque uma das pessoas pioneiras desta ideia veio ter comigo em pleno bar académico da Universidade do Minho. Eu estava a trabalhar, na altura trabalhava lá, e perguntou-me lá e tal, então o que é que achavas aqui de criar uma tuna? E eu, tu estás maluca, como assim uma tuna? Já tinha aí uma dúzia de miúdas interessadas, tem tudo para correr bem. Eu sim, instrumentos e pessoas com conhecimentos de música. Também arranjo, não te preocupes. Olha, dia X, queres ir ao ensaio? Por que não? Pronto, as coisas começaram a ganhar, de certa forma, aqui a ganhar forma. Passo aqui a repetição e foram crescendo e evoluindo ao ponto de, passado algum tempo, isto foi concretamente em 2012, tal como eu tinha dito, passado algum tempo, alguns ensaios, as coisas foram sedimentando, fomos-nos apercebendo também de que poderia haver realmente algum sucesso, as coisas já estavam bem organizadas, já tínhamos elementos mais ou menos suficientes, já tínhamos alguns conhecimentos e tínhamos sobretudo muita vontade. E pronto, a Tuna Minho foi tendo ensaios, foi evoluindo de certa forma, tanto a nível instrumental como a nível de elementos que era realmente necessário, não é? E teve a sua primeira aparição nos colóquios de Relações Internacionais na Universidade do Minho. É o meu curso. É o curso de Ricardo? É. Curioso. Não na Universidade do Minho, atenção, mas é o meu curso. Não, ok. Sou velhinho, mas sou ilusionado. A primeira aparição foi efetivamente nos colóquios de Relações Internacionais. Estávamos muito medrosas, muito assustadas, cheias de medo daquilo que era enfrentar um público pela primeira vez. Curiosamente correu bem e mostramos... Curiosamente.
curiosamente correu bem, e mostramos aqui oficialmente à Universidade em maio, no enterro da gata. Toda a história da Tunaminho, todo o nome, o próprio traje, foi todo um processo, não foi tudo de imediato, as coisas foram de certa forma feitas com pontapés e medida. Surgiram vários nomes, surgiram várias ideias de traje, de próprio emblema da Tuna, e quando achamos que realmente as coisas tinham fundamentos, estavam bem fundamentadas, a própria Tuna tinha a personalidade que queria, apresentámos-la à Universidade do Minho, mas foi todo um processo, não foi tudo de imediato. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Liz. És fundadora, portanto, sim, melhor que ninguém saberás o alcance da pergunta que eu te vou fazer. Vamos começar logo assim. Sim. Qual foi a necessidade que vocês encontraram de formar uma Tuna feminina, sendo certo que neste caso em Braga já existia uma há muito tempo? Sim. Reformulo a questão. Foi uma mera vontade, ponto? Porque não? Ou houve mais qualquer coisa em relação a isso? Foi uma vontade muito grande de todas, das novas fundadoras na altura, e foi também um bocadinho a necessidade de ser algo diferente, de muito mais relacionado com a cultura minhota, e não sentíamos que isso existisse efetivamente na academia. Existia a Gatuna, existia a Tunobebs, de engenharia, no Polo de Guimarães, mas não sentíamos que não nos identificámos de certa forma com as tunas existentes na altura. E pronto, e foi nesse sentido de criarmos algo com o qual, pelo menos numa fase inicial, aquele núcleo de 9 pessoas se identificavam mais. Foi exatamente nesse sentido, não no sentido de afrontar alguém com o surgimento de uma nova Tuna, mas foi mais no sentido de criar algo com o qual nos identificássemos mais. Ou seja, foi basicamente uma nova opção. Ponto. Uma nova opção. Não andaria muito longe disso. Exatamente. Muito bem. E entretanto, vocês também começam a fazer aquele percurso que todas as tunas fazem quando nascem, absolutamente normal, que é, passo o termo, começar a esgravatar. Exatamente. Esse percurso inicial, como é que foi no contexto de Braga? Nós tivemos muita sorte. Tivemos muita sorte porque numa fase inicial muitos dos elementos que foram entrando e muitos daqueles que já faziam parte como fundadoras tinham bases muito fortes musicais. Ou já tinham andado em conservatórios, ou estavam mesmo a frequentar o curso de música da Universidade do Minho. E isso foi, sem dúvida nenhuma, uma enorme ajuda para que conseguíssemos alcançar aqui uma boa qualidade musical, não é? Claro. E para além do aspecto dos elementos e dos conhecimentos que os próprios elementos tinham, na altura houve aqui uma enorme ajuda que sem ela nós não conseguiríamos vingar, que foi a Arcon. Nós numa fase inicial, claro que tivemos imensos problemas com o espaço, com mesmo os instrumentos, eram instrumentos pessoais que os próprios elementos tinham. E a Arcon surgiu aqui no sentido de nos facilitar um bocadinho esse trabalho. Nós ensaiávamos nas salas que eles tinham, usávamos os instrumentos deles com claramente o consentimento deles, e a Arcon teve aqui um papel muito importante no sedimentar da Tuna. E também trouxe imensas coisas à Tuna, um espírito de associativismo enorme. Os próprios elementos dos outros grupos dentro da Arcon foram super prestáveis em ajudar. Tivemos um apoio muito grande por parte da Arcon e
basicamente foi assim, foi passinho a passinho, a tentar construir a nossa identidade, a tentar trazer algo diferente daquilo que se calhar algo diferente no sentido, lá está, das tradições e daquele teor minhoto da região do Minho, aos alunos, e foi por aí, fomos crescendo, passinho, baby steps. Só Muito para, bem. E só para quem resistências? não sabe, desculpa Ricardo, só para quem não sabe, podes explicar só um bocadinho o que é Arcon para as pessoas que nos estejam a ver que não estão dentro da... Explica, eu sei o que é, porque eu também sei o que é, logicamente. eu era para quem está a ver e não saiba. Fui frequentador assíduo da Arcon e das portas ao lado também. Mas explica, Zé. Queres que explique eu? Este nominho para falar, meu. Elas é que estão assim a Arcon, elas é que compete-lhes a elas. Alguma de vocês quer explicar, Brave? Queres explicar? Para não ser sempre eu a falar. Mas eu antes de explicarem o que era, eu queria só fazer uma pergunta às Lises, muito rapidamente, sim, é só pelo facto de ele ser fundador, provavelmente saber isto com mais detalhe. Para além daquilo que estás a referir em termos de step by step, houve também resistências da parte de alguém? Foi tudo muito simples a esse nível ou nem por isso? Não sentiram em altura alguma resistência da parte de alguém? Talvez na partilha das salas, como eles já tinham bastantes grupos, não é, na altura, ativos, e continuamos a ter, a partilha das salas foi inicialmente complicada, e mesmo a partilha também dos próprios instrumentos, quando começamos a ser mais, os instrumentos eram partilhados por diferentes grupos, apesar de termos um grande património, a Arcon ter um grande património, não era um património suficiente para tantos grupos culturais a ter ensaios simultâneos. Foi um bocadinho por aí a resistência da própria gestão de instrumentos, da disponibilidade de salas também numa fase inicial. Alguns elementos, creio que também ficaram um pouco reticentes no início, muitos deles antes de nos ouvir, como acredito que imensas pessoas antes de nos ouvirem ficaram um pouco reticentes e se calhar menosprezaram-nos um bocadinho, mas eu acho que ao longo do tempo fomos conseguindo de uma forma bastante carismática, diria, modéstia à parte, falando, acho que fomos conquistando um bocadinho o coração das pessoas e a confiança das pessoas naquilo que estávamos a fazer e no trabalho que estávamos a desenvolver. E começamos a ganhar assim alguns créditos com essas pessoas que nos prezaram, começamos assim a conquistá-las, porque de facto eu percebo para quem esteja na universidade e na própria Arcon há uma tuna nova ou uma tuna recente, ou as miúdas estão malucas, que é que lembraram-se agora, tantas tunas na universidade, lembraram-se agora de fazer uma tuna nova. Onde é que elas se vão meter? É quase recorrente nestes processos, né? É quase recorrente nestes processos que isso aconteça. Claro. Não é sequer um monopólio vosso, e é uma coisa que acontece pelo país inteiro. Claro que sim. Porque ao contrário do que as pessoas possam imaginar, ainda hoje se fundam tudo. Não percebo. Ao contrário do que as pessoas possam imaginar, ainda hoje são fundadas tunas. Portanto, exatamente. Há processos, hoje não direi desde março, acho difícil, acho que é desde março tem sido um bocadinho ao contrário, se calhar, e vamos ver o impacto disso mais à frente, mas até março ainda se fundavam tunas neste país. Não há escala, se calhar, de 2012 ou 2010, e muito menos em 2000, obviamente, mas ainda se iniciam processos de criação deste tipo associativo. Portanto, e a minha pergunta tem muito a ver com isso também, né? Porque é normal. Quando o New Kid on the Block é um clássico norte-americano e é um clássico português também. New Kid on the Block, calma. Neste caso é New Girls on the Block. What's happening? E isto normalmente tem sempre há aqui um espelho. E a minha questão tem muito a ver com isso. Ainda por cima, com o agravante de eu conhecer muito bem o meio. Claro.
Exato. Ok. E pronto, e nós não somos exceção à regra, não é? Naturalmente as pessoas questionaram-se o porquê de tudo isto estar a acontecer e a viabilidade também deste projeto. Se nós próprias nos questionamos da viabilidade do projeto, muito mais as outras pessoas também se foram questionando. E claro, tivemos esses precalços, mas que já estávamos a contar tê-los, mas que também de certa forma nos deu um bocadinho de força para fazer mais e melhor e para tentar demonstrar a toda a gente que teve dúvida de que éramos efetivamente capazes. Muito É um bem. bocado esse o caminho, não é? Tudo nova. Arrest my case, como se diz. Neste caso, agora falta perceber. Então, o que é Arcum? Quem é que quer? Eu posso falar. Portanto, Força, a Arcum é uma associação cultural reconhecida e acarinhada não só no seio académico da Universidade de Minho, mas também na nossa cidade de Braga. Exibe o trabalho de 6 grupos. Acho que são 6, pelas minhas contas. E, portanto, é reconhecido não só no país, mas também no estrangeiro, com as várias sonoridades que estes 6 grupos têm. E, portanto, tem mais de 25 anos de história. A qualidade não é só reconhecida no nosso país, mas sim, como eu disse ainda agora, internacionalmente. É um trabalho contínuo, com elementos ativos, mas também com elementos que já não estão ativamente, mas que fazem parte da Arcum. E uma coisa engraçada no meio destes 6 grupos é que não só são apenas estudantes da Universidade de Minho, ou seja, elementos ativos na vida académica, mas muitos destes grupos recebem pessoas que gostavam de pertencer a estes grupos. E, portanto, acho que a Arcum já tem um papel muito grande, não só na academia, mas na cidade de Braga. Acho que, essencialmente, é isto, para além de que dá apoio muito grande a todos estes 6 grupos. E pronto, e acho que é basicamente isto. Savana, que ainda não falaste, boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Sim, é muito aquilo que... ia-me fazer outra pergunta? Ok. Diz o que te apetecer, diz o que te apetecer. Em relação Estás a ver o bem que te parece, ó, Ricardo? Ia-me fazer outra pergunta. Para tu ver. Já estou como o Mário da Twist, não é? Eu gosto quando as guias vêm ter comigo e me dizem: o senhor quantas senhas é que quer? É muito bom. É muito bom. É um posto. É pá, mas não me façam isso, a sério. Ok. Espera aí, podem-me dar as senhas, à mesma. Exato, era o que eu ia dizer. Ok. Não descontem pela idade, isto não é multióticas, podem dar as senhas à vontade, que eu não me importo, mas te agradeço. Agora, a do senhor, é pá, é muito bom. Desculpa. Está desculpado. O senhor está no céu, eu sou agnóstico. Perfeito. Calha que nem os ninjas. Vamos ainda por cima no Minho. Em relação àquilo que a Breve estava a dizer, a Arcum lá está, tornou-se uma casa para nós e a nossa família é Tonominho, mas também nos encontramos dentro de uma família muito maior que é a Arcum. E não estamos a falar só de alunos da universidade, mas de pessoas que, por exemplo, frequentam o grupo folclórico, ou de repente damos por nós e membros da nossa tuna e da tuna masculina também pertencem ao grupo de poesia e ao grupo de música popular. Ou seja, é efetivamente uma associação que se move pela cultura, principalmente pela cultura minhota, e uma pessoa quando entra na Tonominho está a entrar por uma coisa muito maior, está a entrar para a Arcum, que é uma família para a vida. Sim, é uma sinergia entre os grupos muito, muito grande. Sim, acho que já não conseguimos viver sem nenhum dos grupos. E tal como as famílias há momentos tensos. Claro. Nem poderia ser de outra maneira. Claro, seria estranho que fosse tudo tão lindo, tão linear. Aliás, o crescimento dos grupos é precisamente por esta falta no fundo, de unanimidade entre os assuntos. Quando há disparidade é quando crescemos. E, portanto, é da divergência. Exatamente. Nós até temos, para recordar um momento bastante recente, que já vai fazer um ano, que foi nós comemoramos os 35 anos do grupo de música popular da Universidade do Minho. E foi na reitoria da Universidade do Minho, e foi um momento bastante familiar, ou seja, contou com todos os grupos da Arcum
a cantar uma música com o grupo e foi bastante bonito. Só esse momento, quando a família se junta para o Natal, já vale a pena. É assim, acaba por ser um bocadinho a síntese daquilo que é a Arco. Exatamente. Do seio em que vocês estão inseridos. Muito bem, vamos passar aos 5 minutos desta semana, uma reposição com o José Rainho e cuidados a ter com o instrumento, neste caso o bandolim, para aqueles mais maliciosos, é do bandolim que eu estou a falar, e tudo aquilo que se pode fazer em termos de manutenção do bandolim. E de outros instrumentos também, porque aquilo que o Zé Rainho nos vai mostrar serve para cordofones em geral, portanto não é um exclusivo do bandolim. Fiquem com ele, a gente já volta. Até já! A pedido do meu bom amigo Tavares, fez-me a partida de me pedir para falar de um tema à minha escolha, e eu detesto isso, eu gosto de ir para onde a conversa me manda, mas vou tentar fazê-lo. Eu andei a dar uma vista de olhos no fórum do Portugal Tunas e a ver qual seria o tema mais interessante para poder falar. Vi várias perguntas que às vezes são colocadas por colegas mais novos e tudo mais, e pensei que podia tentar dar uma ajuda nesse sentido. Entretanto, lembrei-me de uma situação que ocorreu há algum tempo, que estava num festival em que alguém me perguntou porque o meu bandolim tinha uma sonoridade tão bonita, tinha um aspecto tão limpo. Pronto, e resolvi falar um bocadinho de cuidados e manutenção que podemos ter com os nossos instrumentos, nomeadamente com o bandolim, mas estas dicas que eu vos vou deixar podem ser utilizadas para qualquer outro instrumento, para qualquer outro cordofone, mesmo para colegas que tenham outro tipo de projetos, com guitarras elétricas e tudo mais. Os cuidados de manutenção que eu tenho com o meu bandolim são semelhantes aos cuidados que tenho com todos os outros instrumentos que tenho e que toco. Pronto. Vou começar por apresentar o meu bandolim que eu tenho aqui de lado. É um bandolim em formato de guitarrilha. É da Casa da Arte e Música de Braga, de Celeiros, e este já data de 16 de outubro de 2003, já o tenho comigo há bastante tempo. Foi feito pelas mãos do meu saudoso amigo Mestre Carvalho, que lamentavelmente nos deixou há um ano e qualquer coisa. Uma pessoa extraordinária, um artesão fantástico, que fazia uns instrumentos mesmo incríveis, fazia sempre questão de dar o cunho dele cada vez que algum instrumento particular lhe era pedido. Pronto, eu uso este bandolim com este formato, optei por este formato porque efetivamente dá-nos algum conforto no ataque às notas mais agudas, mas também por uma questão de estética acho que é bastante bonito. Em termos de preço, eu já não sei dizer a que preço é que isto normalmente anda agora, na altura foi um bocadinho dispendioso, mas nós, quando procuramos também um bocadinho de qualidade, temos que gastar algum dinheiro. Às vezes perguntam-me se vale a pena comprar bandolins mais fracos, em vez de comprar comprar dois. Eu aconselho sempre que cada vez que a gente consiga, se estamos a comprar um instrumento para nós, nem que se poupe mais um bocadinho e se espere mais um tempo e comprar uma coisa um bocadinho melhor. Eu aconselho vivamente os bandolins da Arte e Música. Nós na Transmontune ainda há pouco tempo encomendamos 2 de lá, têm que ser sempre comprados agora por loja. Antigamente nós íamos à Arte e Música e comprávamos diretamente ao fabricante, ele fazia sempre questão de nos mostrar a lojinha e passar ali algum tempo onde aprendíamos imenso sobre bandolins, sobre construção e tudo mais, ou sobre outro instrumento qualquer. Um grande abraço ao seu Carvalho por tudo que fez pelo nosso mundo e pela nossa maneira de estar e pelo nosso gosto pessoal pelos instrumentos que tocamos. Foi uma pessoa que me marcou mesmo muito. Pronto, falando agora de algumas dicas que podemos ter na manutenção e no cuidado do nosso bandolim, ou do nosso cavaquinho, ou da nossa viola, ou do que for, mesmo um cavaquinho brasileiro, dá-se muito bem com estes produtos que eu vos vou apresentar. Vou mostrar aqui 2 produtos para passa a publicidade. O primeiro eu uso cada vez que, antes de pegar no bandolim, antes de começar a tocar o bandolim, uso sempre um óleo de cordas, no caso da Dunlop, há uma outra marca, mais marcas que fabricam isto. Eu gosto deste óleo da Dunlop, anda mais ou menos à volta de 5, 6 euros e dá para uma eternidade. O que é que eu faço? Como eu transpiro mesmo muito das mãos, dou um bocadinho de spray nas cordas e passo um pano. Ao passar o pano nas cordas, faço também a limpeza do próprio instrumento, do bandolim. Desculpem estes barulhos, e limpo bastante bem a escala, porque, como eu acho que referi,
eu transpiro mesmo muito das mãos e o suor nas cordas de metal, com a tensão que as cordas de bandolim têm, acabam sempre por danificar as cordas, por deixar as cordas a começarem a ganhar alguma ferrugem, a apodrecer um bocadinho, e nós, ao usarmos este óleo, evita muito o desgaste que as cordas vão ter. Evita não, contraria um bocadinho. Nós passamos o paninho pelas cordas e elas ficam logo com um aspecto completamente diferente. Eu posso dizer que já não pego no bandolim, muito devido ao Covid, algumas semanas, e ele sem ser tocar é normal que as cordas começam a escurecer um bocadinho, mas acaba sempre por ficarem com este aspecto bonito, com que já está, não sei se o vídeo consegue captar muito bem, mas fica logo bastante bem. Ao mesmo tempo aproveito e faço a manutenção ao resto do instrumento com o paninho, passo debaixo das cordas e mantenho um instrumento minimamente bonito. Pronto, este é o primeiro produto que eu coloco sempre antes de tocar. Depois de colocar este, tenho também o Fast Fret, que a maior parte das pessoas creio que conhece, que é uma espécie de um batom, um stickzinho com este aspecto, que também serve para passar nas cordas. Com isto limpo o excesso de óleo que foi colocado antes e esse óleo fica preso neste próprio batom e ao mesmo tempo acaba por servir para o segundo passo, que é quando acabo de tocar. Quando acabo de tocar, faço exatamente a mesma coisa, não com o óleo, apenas com este batom, limpo, e ele vai retirar o excesso de suor que fica preso nas cordas e da respectiva salite, e o bandolim, na próxima vez que eu pegar nele, vai estar muito melhor afinado, não vai ter grandes desafinações e vai conservar as cordas com um aspecto um bocadinho mais novo. Pronto, estes dois produtos, eu vou colocar assim aqui, não se vê, o Fast Fret e o Dunlop são mesmo altamente recomendáveis da minha parte para uma boa sonoridade do bandolim. Outra questão que se coloca é a afinação do bandolim. Antigamente eu usava muito aqueles afinadores de pinça, colocava aqui em cima e depois chegava sempre algum colega que se tinha esquecido dele e a gente emprestava. Depois quem tem o meu afinador, perdi 7 ou 8 em pouquíssimo tempo. Hoje optei por um novo modelo, da Dario. É um afinador que tem ali uma pinçazinha, prende aqui dentro e é muito bom, é muito perfeito. Serve para afinar em diversas frequências, mas é mesmo muito perfeito na afinação que conseguimos obter dele. Outra pergunta que muitas vezes me colocam, e eu aí já vou um bocadinho contra aquilo que a maior parte das pessoas diz, é o tipo de cordas que eu uso. A maior parte dos colegas costuma usar, quem tem um bandolim já bastante bom e que procura uma sonoridade boa, normalmente vão para as Thomastick. Eu não aprecio muito a Thomastick por dois motivos. Primeiro, porque são muito dispendiosas e eu acho que o ganho de som que temos com elas não justifica muito o preço. Por outro lado, eu gosto das cordas a fazerem esta tripa, porque nós temos alguns temas na Transmontuna onde fazemos um vibrado de cordas. E esta Thomastick não permitem fazer este som. Então eu uso umas cordas da Rouxinol, são cordas de bandolim brasileiras, têm uma sonoridade muito bonita também. Normalmente até vem com uma palheta deste género, que eu não costumo usar, tem uma espessura de 50 mm com 75 nesta ponta, mas esta ponta não é muito confortável, e 50 para mim ainda é um bocadinho fino. Eu gosto das cordas das palhetas um bocadinho mais grossas. Eu uso normalmente as palhetas de Dunlop de nylon com 0,88 mm. É uma palheta um bocadinho mais rija, permite um ataque interessante às cordas do bandolim, e são as palhetas que eu normalmente também costumo usar. A terceira geringonça, o terceiro aparelho que eu costumo ter sempre comigo no bandolim, é um auxiliar para apertar cordas. Cada vez que uma corda parte, vem aquela chatice da afinação. Eu normalmente enrolo a corda evitando que elas se cruzem, que fiquem traçadas, porque se a gente conseguir que elas afinem e fiquem sempre direitinhas, o que é que vai acontecer? Quando estivermos a afinar, não há picos, a gente consegue afinar com perfeito, por assim dizer, um glissando perfeito na subida ou na descida de nota, que faz com que a afinação seja sempre bastante mais perfeita. Este aparelhozito permite-nos perfeitamente bem fazer um apertar rápido das cordas.
São os meus aparelhos do meu bandolim. Espero que sirva para alguma coisa, que seja uma dica que possa fazer falta. Podia falar de muitas mais coisas, mas eu programei ali o vídeo para os 10 minutos, para não passar disso. Portanto, está mesmo a acabar. É tudo da minha parte. Espero que tenha podido ajudar em alguma coisa. Qualquer coisa da minha parte, ponham e disponham. Estou sempre ao vosso dispor, está bem? Um abraço. Estivemos com 5 minutos com o José Rainho, espero que... É uma reposição, mas estas são aquelas reposições que valem a pena. E é exatamente por essa razão que nós, nesta emissão, voltamos a colocar em linha estes conselhos muito interessantes do José Rainho relativamente à manutenção de cordofones. Vamos continuar com as nossas convidadas de hoje, a Brave, a Savana e a Deslizes. Do Nominho, passo a emissão agora para o Zé. E vamos alargar um bocadinho isto para outros horizontes. José, adelante, homem. Pronto, como a Deslizes falou e bem sobre o início da Tonominho, ia perguntar agora à Brave, que está um bocadinho mais ativa, como é que tu e a Tonominho em geral veem o panorama das tunas a nível nacional? Qual é que tem sido a experiência recente da Tonominho? Como é que vedes a situação? Mesmo pré-Covid, portanto... Sim, claro. Sim, eu acho que o panorama das tunas, em geral, tem evoluído muito. E eu já não falo só nas tunas masculinas, que têm sempre aquele peso muito grande no mundo das tunas, mas cada vez mais as tunas femininas e até as mistas têm uma evolução muito grande e apresentam uma qualidade muito grande em palco. E tu sabes perfeitamente que és uma tuna mista e consegues acompanhar esta evolução. Não lhe digas isso que ele vai já ver o Tbelis de gato, assim. Deixa a Brave falar, Ricardo. Até as tunas mistas conseguem, vá. Mas não, mesmo os próprios festivais das tunas femininas, eu já estou há algum tempo na tuna, mas a Deslizes certamente sente muito mais isso, que cada vez mais os festivais já se quase que equiparam a um festival masculino. E nós temos até casos que até são melhores do que alguns festivais masculinos. Não estou a falar só na parte do palco, só na parte da qualidade musical, estou a falar na experiência que os festivais proporcionam, tanto aos participantes como também ao público. E acho que cada vez mais isso está-se a mostrar, agora, tocando agora um bocadinho na nossa parte, que as tunas femininas têm um peso muito importante no mundo das tunas e há festivais que são realmente incríveis e que proporcionam realmente essa experiência positiva a quem participa, a todas as tunas a concurso e extra-concurso. Tens conseguido acompanhar essa evolução, portanto, como participante nos festivais, pessoa que vai participar a concurso e mesmo extra-concurso, tens conseguido ver que essa evolução é de forma efetiva? Claro que sim, eu acho que eu não falo só na parte da qualidade musical, porque as tunas femininas já têm essa preocupação de apresentar um espetáculo preparado, uma apresentação preparada, ou seja, de proporcionar algo mais do que a própria música. Isso nota-se perfeitamente e depois nota-se na estrutura do festival em si, desde a alimentação até ao alojamento. Claro que ainda há muitas lacunas, mas acho que isso é uma evolução. É um processo evolutivo, é normal. Exatamente, é um processo evolutivo, mas acho que eu pelo menos falo pelo Tunão, aprendemos muito com, por exemplo, a Tuna Universitária de Minho, na preparação do festival, naquilo que gostamos de, não só daquilo que gostamos de receber, mas daquilo que gostamos de dar, um bom alojamento, uma boa alimentação, um bom espetáculo. Acho que isso tudo faz parte da experiência da Tuna e, portanto, não só a parte da qualidade musical, acho que há outra componente, a parte da experiência, a parte da sensação que deve ser bem pesada na balança. Eu também gostava de adicionar uma coisa. Sim, eu ia perguntar mesmo, ia passar a palavra. Em relação a isto, porque existem vários tipos de tunas, não é? Temos as tunas masculinas, femininas, mistas, sabe Deus o que existe por aí. Uma das coisas que... Eu sou a mais nova daqui, mas uma das coisas que eu sempre achei interessante foi que existia esta questão de colocar as tunas masculinas quase num pedestal. E eu lembro-me de nós, há 2 anos, fomos uma tuna convidada no Festival da Figueira da Foz, Fitufo. E era uma tuna feminina no meio de 6, acho eu, masculinas. E eu lembro-me que foi engraçado como no meio daquelas tunas todas masculinas nós estávamos em pé de igualdade, ou seja, não éramos uma tuna a concurso, claro, mas éramos a tuna extra concurso e fomos recebidas como uma tuna. Eu acho que cada vez mais
se quebra esta diferença entre tunas masculinas, femininas e mistas, e as pessoas olham para elas no mesmo nível. Lembro-me até de nós estarmos na clássica rodinha todos a tocar, e eu olhei à minha volta e até eram mais pessoas da Tuna ao Minho do que pessoas de outras tunas, e nós nem estávamos a Nós não nos podemos esquecer que nos últimos, grosso modo, 7, 8 anos, cada vez mais há mais tunas femininas, ok? E há mais mulheres a participar quer nas tunas femininas e quer nas tunas mistas do que homens. É verdade. Isto está documentado inclusivamente no Quad Tunas do João Pierre e do Eduardo Coelho. Portanto, eles fizeram um trabalho, não sei se vocês têm conhecimento disso, foi um levantamento uma a uma. Portanto, é um bocadinho diferente do Censo Tuna que o Portugal Tunas fez. O Censo Tuna que o Portugal Tunas fez e que faz regularmente, manda um questionário, põe um questionário online e as tunas preenchem se quiserem ou não. Portanto, o efeito é de interesse ou não da parte das tunas. E faz perguntas cirurgicamente e em específico. O Quad Tunas não. O Quad Tunas foi um livro que faz o levantamento todo de uma ponta à outra das tunas que há neste país. E o que nós conseguimos perceber no Quad Tunas é exatamente isto que a Savana acabou de dizer. Só que em números. Aliás, eu ainda acrescento mais. Eu acho que agora cada vez se vê mais que um festival de tunas masculinas, uma tuna feminina tem que estar presente. Breve, vai ser quase uma fatalidade no bom sentido, ou seja, não é? Por uma questão até de eficácia da própria noção de certame, começa a ser imperativo, eu estou a medir as palavras exatamente à escala daquilo que é a realidade. Vai ser um imperativo até, no pós-Covid, ter tunas femininas e a concurso. O que acontece no Costa Cálida em Espanha já há muito tempo. Tuna feminina javeriana. Eu nem preciso dizer mais nada. Nós até nem precisa mais nada. É pena não estar cá a Nicole, ela não pôde vir, mas se estivesse cá a Nicole, certamente contaria histórias muito interessantes. Aliás, depois se vocês quiserem falar com ela, sintam-se à vontade, porque ela nesse aspecto é muito simpática, não é assim noutros, e vocês poderão trocar experiências. Ela conta, quando ganharam elas a Tuna Feminina Javeriana ou Costa Cálida, né, que havia gente de tunas masculinas, à época, quase bateram no júri, quer dizer, aquilo foi... Atenção. Mas atenção, já naquela época também houve gente que perdeu, eu vou pôr as aspasinhas que vocês percebem o porquê, que perdeu para a Tuna Feminina Javeriana e achou aquilo a coisa mais normal. Pois. Eu já agora, neste tópico, ia lançar a pergunta... As coisas evoluem. Claro que sim. E se não evoluem a bem, minhas amigas, evoluem a mal. Olhem para o que está a acontecer com o Covid. É verdade. Ok? Isto vai mudar, né? Já está a mudar o paradigma todo. Completamente. Se puxarmos um bocadinho pelo... Não é? José, diz. Exato. Então, ia perguntar se, tendo em conta aquilo que estamos a dizer, se para vós... para mim, acho que só há um festival atualmente em Portugal, corrijam-me se estiver enganado, que mistura mistas, masculinas e femininas a concurso. Se para vocês continua a fazer sentido que haja essa separação, ou se deveríamos, ou se faz sentido progredirmos para uma em que as tunas estão todas a concurso, independentemente da sua composição. Deixo, se calhar a Savana, que estava a falar sobre este assunto, se quiser responder. Eu se calhar passava a palavra à Brave. Como ela... É assim, eu acho que nós cada vez mais tendemos a que aconteça esta mistura. Tanto é, o Tunão é um exemplo disso. Nós não temos a concurso uma tuna masculina nem uma tuna mista, mas temos como extra concurso uma tuna mista e uma tuna masculina. Por exemplo, na última edição do Tunão, a Tumum participou nas serenatas e a TUM participou em palco no espetáculo. Portanto, mas isso acontecia nos últimos 10 anos, acontecia frequentemente. Sim, e no nosso festival tem acontecido isso. O que vai acontecer é mesmo aquilo que o Zé está a dizer. Não, está a perguntar se faz sentido para elas que aconteça ou não. Sentido faz todo. Música é música, sentido faz todo. Sim, eu acho que o importante aqui, peço desculpa, Brave. Força. Eu acho que o importante aqui são as sinergias que se trocam enquanto grupos, enquanto claro que sim. tradições, enquanto... é mais por aí,
não tem que necessariamente ser um festival em que só concorram tunas femininas contra tunas femininas. Se esta dinâmica se realmente alterar e se houver aqui o surgir de dinâmicas diferentes com festivais com tunas mistas, femininas, masculinas, não me parece de todo descabido na minha ótica. Eu acho que aquilo que cada tuna com as suas especificidades, não é? Cada tuna com as suas crenças e naquilo que realmente acreditam, mas acho que aqui é um bocadinho aquilo que o Ricardo estava a dizer, o amor comum é à música, é à partilha, isso é algo comum que nos une de uma forma arrebatadora. Portanto, por que não unir este amor comum e criar esse tipo de eventos com diferentes tunas a concurso, sejam elas mistas, femininas ou masculinas? Na verdade, isso já acontece, como eu disse há um bocado. Exato. A questão tem a ver com como é servido o prato. Isto é quase uma questão Gordon Ramsay versus Avilés. Como é que nós vamos servir a cena? Há um festival de tunas, da Figueira da Foz, dos nossos amigos da Bruna, ok? Tranquilamente. Vocês estão a extra concurso, mas vocês não vão postar em extra concurso, vocês vão porque são amigas deles. Claro. A lógica está aí. Vocês vão porque vocês tocam bem. A lógica está aí. O irem a concurso ou não é sempre uma questão que está atrás. Não é uma questão que está à frente. Não é ela que lidera o convite ou não. A tal sinergia que a Deslize estava a falar. Aliás, a nossa preparação e a nossa vontade em querer estar... Não mudou. Era aí que eu ia chegar. O sentido de comprometimento em fazer parte de algo que não nosso, não é? Que é algo criado por uma outra tuna... é completamente o mesmo. O sentido de responsabilidade, o sentido de comprometimento, o sentido de querer fazer bem e o melhor que conseguimos é exatamente o mesmo. O nervoso miudinho é exatamente o mesmo, seja a concurso, não seja a concurso. Logo a questão competitiva aqui acaba por ser aquilo que é. Sim, eu acho que até nas tunas nunca presenciei um festival que fosse extremamente competitivo, porque dos poucos anos que eu tenho, aquilo que eu vejo é que as tunas ficam só contentes e satisfeitas e dão o melhor de si por levarem aquilo que é a sua história para outro sítio. Por exemplo, sempre que nós somos convidados para seja para onde for, estamos aqui na Arco e somos convidados para atuar ali ao lado na Escola Gulbenkian, seja onde for, nós vamos levar um pedacinho de nós para ali para o palco, que é a música, que é a nossa tradição e que é Tunominho, seja por todo o país ou até fora do país. Acho que é isso que faz uma tuna andar para a frente. Não é tanta questão da competitividade. Claro, atenção que eu não quero de maneira nenhuma, até porque não posso, por motivos óbvios, diabolizar a competição. Sim, claro. Eu nunca o fiz, nem farei. Eu não sou daqueles que dizem o que interessa participar. Eu adoro essas coisas assim muito... Não, claro que é importante. Estão a ver? O que interessa participar. Aqueles clichês que são muito tipo campanha eleitoral de partidos políticos. O que interessa é o convívio. E é assim então, convívio. E eu de vez em quando fico com urticária. Porquê? Porque todos nós sabemos que não há drama nenhum em encarar a competição de uma forma saudável. Claro. Se repararmos a nossa qualidade ou não, deve-se também ao facto de termos estado inseridos durante estes 30 anos em regime, entre aspas, competitivo. Claro. A nossa evolução parte por aí. Não vamos diabolizar aquilo que é também a nossa gênese e a obrigação e a autocomiseração até, em alguns casos. Porque há malta que se andou a arrastar e que disse assim, já estamos fartos de perder festivais. Vamos começar a ganhar porreiro, vamos ensaiar. Bora, mas malta! A chave que disseste, Ricardo, estarem de forma saudável. Essa é a chave. Não é? Mas isso vai da mente depravada ao saudável de cada um e de cada uma. E quanto mas convém que seja sempre de forma saudável, entendimento da saudável. E quanto a isso, só a psiquiatria que se poderá pronunciar. Agora, naquilo que é matéria tunaril de facto, daquilo que é a evolução de um grupo,
é evidente que a competição é um estímulo até à própria criação. Claro. Claro que sim. Claramente que sim. Até o nós nosso não próprio podemos- espírito, não é? Calma lá. Agora, Sim. não é Não- tudo. Não é o resumo. Claramente. Não. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que não gostamos Exatamente. de ganhar. Óbvio Exatamente. que sim. Claro que gostamos, não é? Quem é que não gosta de ganhar? Nós Exatamente. vibramos quando ganhamos, mas quando não ganhamos, Exatamente. É para isso que Aceitamos, também o facto de ganhar o prémio X ou Y é um bocadinho a recompensa ou verificar ou do esforço todo que tivemos, da dedicação toda que temos nas salas de ensaios, não é? E seria muito hipócrita da nossa parte se disséssemos que nós vamos para lá para participar e olha, não é assim, não é? Obviamente que É a velha história, não é? estamos É só para dar beijinho. Não é Exatamente. nada, é mentira. Não. A gente sabe Não, que é só para dar beijinho. nós trabalhamos com objetivos. Claro. Portanto, A Dulce Claramente. Maria Cardoso, que é uma ficamos autora- tristes que é uma por autora um portuguesa. período. Diz. Desculpa, calma. Ia dizer que a Dulce Maria Cardoso, que é uma autora portuguesa, diz que os prémios dizem muito sobre quem ganha, mas não dizem nada sobre quem os perde. E acho que isso explica perfeitamente. Portanto, é bom ganhar, mas... Repete lá isso outra vez. Pronto, olha. Repete lá isso outra vez, é que a esta hora essas coisas fazem. E lá. Ela disse no podcast recentemente que os prémios, sobre o facto Quem? de um livro dela ter Quem é que prémio, disse? Dulce Maria Cardoso, Ok. sobre o Iliette, disse que os prémios dizem muito sobre quem ganha, mas não dizem nada sobre quem os perde. Portanto, falam muito, é bom ganhá-los porque falam muito sobre a qualidade que temos, porque não é, ganhamos aquele prémio, é sinal que o trabalho, como a Breito está a falar, foi recompensado, mas também, se os perdermos, também não é motivo para nos sentirmos derrotados. Eu aí Não quer dizer que alguém fez melhor que nós, não quer dizer que fizemos Eu mal. aí, é sinal que temos que trabalhar mais e continuar o percurso. minhas A queridas e evolução constante. minhas queridas e meu querido Zé, eu aí tenho uma posição, eu não estou cá para opinar, mas enfim, tenho uma posição um bocadinho diferente da senhora que tu citaste. Tenha um bom Natal. E por uma razão muito simples. É a experiência que nos diz isto. Eu já fiz parte de turmas que ganharam e não mereciam ter ganho. E saí de lá profundamente incomodado porque eu tinha a noção de que... E também já aconteceu o contrário, isso é o mais frequente, se calhar, não é? Sairmos derrotados, não é? Entre aspas, e com consciência que fomos até aqueles que melhor nos prestamos em palco. Portanto, isso não é tão linear como isso. Isso tem a ver com a forma como se encaram as coisas. Não é. Logicamente. Eu concordo contigo, Ricardo, e nesse aspecto eu acho que também, por norma, nós até vamos fazendo isso, ou então as pessoas que estão encarregues dos cargos de ensaiador na própria turma vão fazendo isso. Análise. Se houver a possibilidade, se o festival a que fomos teve stream, a própria ensaiadora depois faz uma análise e o primeiro ensaio é pós-festival, é ser falado sobre o que realmente aconteceu, o que poderíamos ter melhorado, o que é que não poderíamos ter melhorado, o que poderíamos ter feito melhor, e a fazer uma análise da própria distribuição de prémios. Eu acho que aí também é necessário termos uma boa capacidade de autoanálise e de percebermos aquilo que se calhar está mal. Mais importante, Sim, mais importante ainda, tu estás a dizer, eu corroboro em 200%, mas ainda há mais uma que a gente pode pôr aí em cima para adendar. E é muito simples. Há alturas na vida, na evolução de uma turma, isto é uma pergunta que eu vos deixo, em que às vezes é melhor perder. Há determinados festivais onde nós vamos que são o ensinamento para a própria evolução da própria turma, onde sair de lá a perder é o melhor que nos pode acontecer. Sim. Acho que sim, Ricardo, porque a tuna tem vários elementos e esses vários elementos têm diferentes egos, sabes? E às vezes os próprios Tenho uma elementos... ideia. Onde é que nos estamos a meter? Não. Às vezes É uma os conversa. próprios elementos... Aqui não há conversas tabu, atenção. Deixa. Não, às vezes os próprios elementos. Eu confesso que tivemos assim uma fase, nem era uma fase que até estávamos a arrecadar imensos prémios, mas era uma fase de tanto reconhecimento por parte da universidade e por parte da própria Arco e por parte de familiares, em que muitos dos elementos
muitos, poucos, alguns os que foram, começaram a ter uma atitude Mais ainda. mais leviana relativamente aos ensaios, relativamente à postura dentro da própria tuna. E confesso que por acaso não me recordo de ter acontecido ou se calhar pensar nesse sentido, mas o que disseste agora faz muito sentido, não me é descabido, é no sentido de as próprias pessoas abrandarem e terem calma e pensarem de facto em tudo o que está a acontecer com a tuna e não perderem o sentido de responsabilidade e o sentido crítico e o sentido de evolução constante, e nesse sentido sim, muitas vezes diz bem. Sim, porque muitas vezes até parece que corre bem e efetivamente até ganhamos prémios, pronto, não é? Mas quando vamos analisar, efetivamente não nos correu assim tão bem. Ou ao contrário, não é? É tal história, a orgia da premiação leva-nos nas primeiras 4 horas a estar num estado de ganza mental, não é? É mesmo e isso. que não conseguimos sequer perceber que porra é que nós fizemos lá em cima do palco, para o resto. Também não interessa, já está lá atrás. Exato. É verdade. O problema é o day after. Daí é importante aquela análise que a Deslizes falou de pós-festival ou pós-atuação. Nem tudo na vida. O problema é o day after, não é? Sim. Eu acho que há tunas que não tomam a pílula no dia seguinte. Repete essa. Eu vou repetir. Há tunas que depois do festival não tomam a pílula no dia seguinte. Continuam. Tenho que apontar isso. Toma a fazer entender, toma nota. Eu hoje de manhã acordei, lembrei-me, vou tomar nota. Claro que não. Disparado. Não, eu acho que eu estou-me a fazer entender, ou seja, o grau de excitação é de tal ordem que faz com que nós percamos automaticamente o pé. Então, às tantas, já não estamos a produzir para o nosso favor, mas sim, se calhar, a favor dos outros sem querer. Claro. Eu acho que tem que haver sempre uma análise, quer a tuna arrecade prémios ou não arrecade. Eu acho que temos que ser as nossas maiores críticas. E há sempre e temos tentado de ter esse cuidado em fazer essa análise, independentemente do festival ter corrido bem a nível de prémios ou ter corrido mal. Tentamos sempre fazê-lo de forma saudável. Claro que temos elementos que ficam tristes, claro que lá está, não podemos ser hipócritas. Há pessoas que ficam tristes, há pessoas que são mais competitivas e que deitam uma lágrima se for preciso, ou que acham que efetivamente foi injusto. E às vezes tem a ver com o trabalho que deitas para ali nas semanas antes e depois vês que não é reconhecido e dói-te. Sim, porque depois às vezes não reflete esse trabalho, não é? Sim. Eu quando estava em Braga, houve uma altura que vinha aos ensaios ao Porto, todas as quartas-feiras. Permitam-me contar esta história, porque vocês já vão perceber onde eu quero chegar. Sim, força. Então vinha eu mais um colega da Luzida, que também estava a trabalhar em Braga. Todas as quartas-feiras fazíamos a A3, né? E dávamos lucro à brisa para ir aos ensaios na Universidade do Museu do Porto, né? Da Tuna Académica da Universidade do Museu do Porto, que na altura ainda era frequentadora habitual dos certames de Braga. Dos 2 certames mais antigos de Braga. Nós, como íamos, né, as pessoas achavam normal. Um dia não fomos. Quando regressamos na semana a seguir, àquela que faltamos, vieram-nos cobrar. E eu achei aquilo de uma delícia brutal. Porquê? Porque uma semana depois há um gajo que já não aparecia há 3 anos, fizeram-lhe uma festa do caraças. Eu pensei assim, quer dizer, eu ando aqui, venho aos ensaios todas as semanas, faltou um, sou maltratado. O gajo há 3 anos não põe cá os pés, vem cá uma vez, só lhe faltou partir um bolinho e esperar umas velinhas. Genial! Isto não reflete, esta é que é a pergunta, isto não reflete o mainstream da forma como a tuna lida interiormente com os seus próprios elementos e que se calhar também se reflete naquilo que é a produção de uma tuna a longo prazo. Não sei se me fiz entender ou a pergunta foi demasiado rebuscada. Não foi rebuscada. Eu acho que
na dinâmica interior do grupo? As pessoas que estão ativas deparam-se com diferentes problemas e elas próprias não estão sempre motivadas. Quando veem uma pessoa mais antiga a aparecer, a entrar pelo ensaio adentro, ou a aparecer numa atuação, ou faz-lhes sentir que vale a pena. E este reavivar de caramba, esta pessoa não está aqui há não sei quantos anos, aparece. Eu acho isso tudo fantástico. Mas e o gajo que vinha aos ensaios todos e vinha de Braga de propósito ao Porto, ou do Porto a Braga? Hã? Falha uma semana, quase que o matava. Quase que Estão a ver. Opa, eu é que sei, eu é que sei. Epá, ainda assim. Acontece porque, por norma, quem está mais ativo, por norma, é quem é mais crucificado. E os ativos, os extremamente ativos, quando falham, são mais cobrados. A ausência é logo notada. E são os primeiros a quem se cobra. E às vezes esses próprios ativos ficam, caramba, eu sou a pessoa que estou aqui todos os dias, todos os ensaios, não falho atuações, sou a primeira a aparecer, pontualidade ali certinha, e sou a pessoa que se calhar mais leva nas orelhas. Acontece, é normal acontecer, acontece. Eu acho que é uma mostra sobre a importância que essa pessoa tem para a tuna. Exato. Não é mostrada da melhor forma, de todo, mas é uma mostra, não é? Tipo, os gajos voltam uma semana, cai o Carmen Trindade. Exato, é uma peça essencial. É uma peça essencial em determinado naipe, é uma peça essencial, se calhar, em determinado. Na dinâmica. Na própria dinâmica. Não é necessariamente o cair em cima com malícia. É no sentido de caramba, pá, fizeste falta, eu senti mesmo a tua. É chato. É muito chato. É chato. Eu não gostei nada. Tens que virar o copo ao contrário e perceber o que é que está por trás. Claro que sim. De certa forma, se calhar põe um bocadinho em causa o esforço, não é? Caramba, eu venho sempre e tal. Eu fiquei a pensar que na altura a malta que estava na minha tuna tinha alguma participação nas portagens. Eu tenho uma pessoa da minha tuna que estava no oposto de ti, que vinha do Porto para Braga para os ensaios. E acontecia a mesma coisa. Ei, não vieste, não sei o quê. E eu dizia-lhe, tens que ver isto da forma do género. O pessoal cai em cima porque fizeste falta, não vieste, notou-se logo. Claro. Não é uma coisa má per se, agora não é demonstrada, concordo contigo, da melhor forma. Se isso for dito como tu estás a dizer, Zé, parece-me lindamente. Porquê? Porque é pedagógico. Sim. Até para os outros. Ok? Isto tem a ver também, isto para chegar a outra questão, que é na organização do certame, porque vocês também organizam o Tunão, ainda não falamos aqui concretamente do Tunão, vamos já falar um bocadinho, mas vamos ver o Tunão então, esta correu bem, vamos ver o Tunão na perspectiva de organizar um certame de tunas em Portugal, ano 2019, AC, antes Covid, ok? O que é que isso significa para vocês em termos primeiro, de organização neste caso, um espetáculo, um evento cultural, porque é disso que se trata. Segundo, no contexto das tunas, em concreto femininas. Terceiro, naquilo que é a organização do grupo para produzir um espetáculo. Como é que vocês veem isso tudo? É para manter no pós-Covid? Que dificuldades é que tiveram? Falem-me um bocadinho sobre isso. Eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isto é a Brave ou a Savana, porque são pessoas que estão neste momento ativas. O meu único contributo aqui foi numa fase inicial, não é? De primeira edição e segunda edição. Eu acho que, tendo em conta o panorama geral, e que é esse um bocadinho também que vocês querem saber, a Brave se calhar será a pessoa mais indicada, também como Magister da Tuna. Ok, passaste uma bola agora para mim, mas podem acrescentar coisas que me possam faltar. Efetivamente o Tunão este ano não se realizou pelos motivos óbvios, mas claro que no próximo ano, se assim for permitido, vamos realizá-lo certamente. E ele certamente vai ter uma nova roupagem, mas vamos manter aquilo que é tradição do Tunão. Aliás, de edição para edição temos melhorado, não só, por exemplo, na terceira edição tivemos uma iniciativa Pedalar por uma Causa Social,
em que, mais do que envolver a parte académica, envolveu a cidade, e isso é uma das preocupações que o Tunão, e eu até diria que é uma preocupação que a Arcon tem, todos os grupos culturais da Arcon, mais do que atrair público académico, é atrair a cidade. Nós trabalhamos muito para o público da cidade, também para desmistificar um bocadinho de que Tunas, grupos culturais, é só academia, é muito mais do que isso. E agora já me perdi um dia, mas estava a falar da terceira edição. Estavas a pedalar. Tivemos exatamente uma iniciativa no sábado que foi pedalar por uma causa social, em que basicamente era pedalar uns X quilómetros e esses X quilómetros revertiam em monetário para uma causa social. Na quarta edição tivemos uma novidade, em vez de serem 3 dias de festival, foram 4 dias, em que tivemos o nosso Arraial e Rally Tascas. A primeira edição, o Tascapiela, exatamente, a primeira edição deste Arraial e do Rally Tascas, tivemos 80 equipas inscritas, o que foi para nós muito bom. Primeira organização, estávamos um bocadinho receptivas ainda por cima com o tempo, ali em novembro o frio, mas não, 80 equipas conseguidas. Em todas as edições esgotámos a sala, também tem sido uma luta constante. E onde é que vocês costumam fazer? É na Gulbenkian? No Calostro Gulbenkian, exatamente. Ok. Esperamos um dia chegar ao grande Teatro Circo, é um trabalho que estamos a fazer constantemente. E, portanto, o Tunão tem vindo a evoluir, tentamos trazer todos os anos tunas diferentes, de vários pontos do país, e isso nota-se perfeitamente depois na dinâmica do Tunão em si. E, portanto, aquilo que nós tínhamos algumas coisas preparadas para este ano, vão passar para o próximo ano, e vamos, de certeza, ter aí algumas novidades. Em termos de envolvência com a cidade e com as forças vivas, gosto muito desta expressão forças vivas. Mas pronto, ok. Estamos a falar de câmara, por aí fora. Sim. Para adicionar só mais uma coisa. Força. Muito para além disso do impacto, porque a verdade é que a Tunóming tem um grande impacto na cidade de Braga, quando chega a altura do Tunão. Nós reparamos que nas primeiras 3 edições houve ali um grande impacto no centro da cidade, e na zona depois temos ali da Arcon, do BA e da Gulbenkian, e com esta adição da Tascapiela nós de certa forma até conseguimos chegar a uma mão ainda maior aos estudantes da Universidade do Minho. Ou seja, começando com um evento assim um bocado boémio, eles se calhar passaram a conhecer muito mais da Tunóming, não é? Ali por uma noite, aquela zona da universidade encheu-se de bordo e preto. E muito para além disso, o Tunão também é um sítio para criar relações. Sabana, não te esqueças que vais dizer, o Bordeaux e preto não foi nenhuma influência do João Paulo Gaultier, pois não? Como é que se surge o Bordeaux? O Bordeaux... Sinceramente, não me recordo como é que surgiu. Nunca vos perguntaram esta, pois não? Não me recordo como é que surgiu a questão da cor. Eu acho que foi um bocadinho também do Trás-Minhoto, acho eu. Do Trás-Minhoto, eu acho que sim. Eu acho que é da Capetilha, sim, da Capetilha do Trás-Minhoto. O nosso traje, para terem aqui uma ideia, e a nossa hierarquia dentro da própria Tuna, está interligada à hierarquia do folclore minhoto. Nós temos as bordadeiras, que são as nossas caloiras pijama, pré-caloiras, por assim dizer. Temos as lavradeiras, que são as nossas caloiras, que têm um macacão. Temos as capotilhas, que são as tunantes. E temos as mordomas, que são as fundadoras da tuna. Isto tudo são aspectos alusivos ao folclore minhoto. A hierarquia do traje, sim. E a hierarquia do traje, exatamente. Muito bem. E a cor do Bordeaux vem da capotilha minhota, que, se não estou em erro, há diversas cores consoante também as posses da pessoa, mas aquela que predomina, se não estou em erro, é vermelha, é a cor vermelha. E na altura, como já tínhamos também a malta da Tuna Universitária de Minho, que já vestia aqui o bico e as meias vermelhas, eu acho que optamos pela cor Bordeaux nesse sentido, no sentido de diferenciação dentro da própria Academia Minhota. Queria só acrescentar uma coisinha. O Tunão, para além, claro que eu estou a falar porque é especial, mas o Tunão
tal como se calhar alguns festivais, é um ponto de encontro das gerações. É talvez o evento do ano da nossa Tuna em que conseguimos ter quase toda a gente da Tuna. Portanto, abrangendo todas as gerações. Aliás, a malta tira férias para estar no Tunão. E atenção, a nossa malta tira férias, a malta da Tuna, mas sabemos que há outras tunas que também fazem questão de tirar férias na altura do Tunão. Estou a pensar seriamente em tirar um dia, pelo menos, para ir a Braga. Isso era uma das coisas que vale muito a pena, digo já. Vale muito, exatamente. Olha, eu já fui guia do Tunão e digo-te, vale bem a pena. Eu conheço Braga. Eu morei em Braga há quase 8 anos, portanto conheço Braga. Agora o Tunão... Ricardo, também és um forte candidato a guia, então. Olha, Epá, não. Já foste, Ricardo? Eu vou-te dizer porque não. Corria o sério risco de ser tratado. O senhor não se importa de receber 10 senhas de cerveja. Nós na Íamos ter um problema muito grave. Que chato, Nós na Ricardo. apresentação dos Partilhavas guias comigo e às tudo, meu. tunas, 5 para cada um. nós na apresentação dos guias às tunas aniquilamos o senhor logo. exatamente. Já não tens desculpa, Ricardo. Pronto, ok. Estou com O ele. senhor já não tem desculpa. O senhor, exato, não, até porque o senhor está no céu e volta a dizer eu sou agnóstico, passa-me ao lado, portanto não é daquelas coisas que não. Mas eu compreendo, a malta fica um bocadinho. O Super Mario da Twitch é que definiu isto muito bem, num tunice alguns da primeira temporada. Mas pronto. Mas eu se calhar também vou guardar um dia qualquer de férias para dar um salto aí, porque eu não conheço o Tunel, não conheço os outros certames. É uma falha grave. É provável, eu tenho várias falhas graves, não é só essa, tenho várias, mas é uma das coisas que eu tenho é a percepção da realidade. Há vários certames que eu não conheço, mais recentes. O Ricardo, a cada episódio, compromete-se com coisas novas. A semana passada foi de ir a Silves, agora é de ir a Braga. Vamos ver para a semana. Não, eu já estou ocupado em agenda entre 2021 e 2037, qualquer coisa. Só à custa do Tunísio, portanto. Mas alguma coisa se há de arranjar. Também não estou assim tão longe quanto isso, portanto é mais fácil ir a Braga claramente do que ir a Silves, portanto não há grande stress. Agora vamos falar um bocadinho mais do contexto daquilo que é o certame de tunas, neste caso feminino, no contexto nacional. Vocês também convidam tunas de outros pontos geográficos. Eu não sei, o Tunão é nacional apenas ou tem a hipótese de ter tunas também estrangeiras femininas? Até ao momento foi sempre nacional, mas nós já contamos com atividades com os alunos de Erasmus, por exemplo, da universidade. Mas não faz parte das vossas intenções ter uma tuna feminina espanhola, por exemplo, ou sul-americana, não? Ou holandesa, por exemplo? Sim. Não há nada, Sim, não há nada contra isso. Não é um certame nacional. Não é uma ideia descartada, aliás já foi uma ideia que foi posta em cima da mesa, mas como há sempre a questão da logística, das datas e das tunas terem disponibilidade, e como ainda iria contar agora com a 5ª edição, estamos a tentar aos pouquinhos sedimentar mais para depois conseguirmos introduzir esse tipo de novidades internacionais no próprio festival, porque carece aqui de uma outra logística que já tentamos deixar para quando tiver tudo muito mais sedimentado. E vê isso como uma vantagem? Sim, eu acho que... Força, Breve, desculpa. Eu acho que sim. É uma cultura totalmente diferente, músicas diferentes, experiências diferentes. Portanto, isso só tem a enriquecer ao festival, ao nome ainda mais do festival, porque leva o festival a outra dimensão. Portanto, eu acho que é uma grande vantagem em termos de tunas estrangeiras. Muito bem. Aliás, como é uma vantagem em termos de tunas de vários pontos do país. Porque levamos o Tunão muito mais além daquilo que é a cidade de Braga ou regiões perto, não é? Portanto, acho que sim, acho que é uma vantagem. Sim, porque atualmente, no meu tempo, também é uma coisa bonita se dizer, no meu tempo, fazer um festival em Braga com mais três tunas era impossível. Hoje não. Braga também teve um pequeno mini-boom, aliás, o Zé escreveu uma excelente peça que está no meu blog, juntamente com o Luís Veloso, da Tuna Universitária de Minho, exatamente sobre esse mini-boom que aconteceu com as tunas de Braga nos anos... Zé, ajuda-me, tu é que és daí, rapaz. Diz-me quando? 2013. 2000, exato, por aí. E que também é importante de ressalvar neste contexto. Aliás, foi Braga e Coimbra, curiosamente. E por coincidência ou não, foi em simultâneo.
O que se passou em Braga também se passou em Coimbra. Ou seja, há um pequeno delay, é curioso, não deixa de ser curioso. Hoje em dia vocês já conseguiam fazer um festival de tunas sem olhar a géneros, atenção, só com tunas de vinho. Sim, perfeitamente. Passa. 2 ou 3 festivais. Exatamente. 2 ou 3 festivais. Mas Eu o papel... até posso sugerir, desculpa deslize, até posso sugerir no Sameiro. E ficava 5 estrelas no Sameiro. E o pessoal vinha por aí. Opa, era top. E o pessoal com os copos vinha por aí abaixo, falperra e só parava a cagar. Está-se a fazer a jurado já. Não me façam isso. O senhor não pode. O senhor não está disponível para júri. Estou disponível para as senhas, para júri não. Tenha lá paciência. Sim, eu acho que a própria universidade e a Câmara Municipal de Braga também tem a sua cota parte de culpa, no bom sentido. Apelam a diferentes iniciativas e eventos relacionados com a cultura do Minho, a cultura da cidade de Braga, e tendo esta ajuda, este apoio por parte tanto da Universidade como da própria Câmara Municipal, é muito mais simples, não digo totalmente simples, porque tem sempre os seus quês, mas é muito mais fácil de conseguir construir eventos na própria cidade. Temos outro suporte, temos ali sempre, tanto da parte da Universidade como da parte da Câmara Municipal de Braga, uma abertura muito grande para este tipo de iniciativas, para esse tipo de eventos. Aliás, a própria Universidade e a própria Câmara já quase que pede isso, não é? A cidade está tão inclusiva, está tão multicultural, que nós temos que também atingir outro público, para além do público português, claro que é sempre o nosso foco, claro, mas acho que sim. E há festivais como o da TUM, o da Azeitona, que já têm já têm mais esse lado mais internacional. O da Azeitona não que é nacional. Tem um peso histórico muito grande, mas é um certame apenas só com tunas portuguesas. O Brácara, sim. O Brácara sim. O Celta é uma coisa um bocadinho mais open. Abrangente. Worldwide, gostas de dizer. Exato. É diferente. Eu até acho que acaba por ser complementar um ao outro. Acabam por ser complementares. Porque fazem em tempos diferentes do calendário, sendo certames tunas ou festivais tunas, mas cumprem objetivos diferentes em termos daquilo que é. Eu não falava só no festival em si, falava também no público que ele abrange, porque às vezes vêm outras tunas para estes festivais que são estrangeiras. Era mais nesse sentido, não propriamente no Não, eu percebo-te, e são festivais, e para levar à pergunta que vos vou fazer a seguir, e são festivais, esses 2 festivais, não, estou como diria o outro na televisão, ambos os 2, que é uma coisa. São festivais que têm já o seu público muito próprio, que faz com que exista uma espécie de movimento migratório, muita gente do país que vai propositadamente a Braga para ver estes certames. É verdade. Não é um exclusivo do Celta nem do Brácara, já acontece noutros certames também, mas é claramente um DNA desses 2 eventos. Em todo o caso, o público do Tunão não é só o papai e a mamã, certo? Vai um bocadinho mais à frente. O público claro que sim. Não está enorme. Contem coisas sobre isso. Bem, o público do Tunão já contamos com 4 edições. O público do Tunão, apesar de ser um festival pequeno, está a formar-se. Ou seja, as pessoas já conhecem o Tunão. Nós durante todo o ano vamos por vários pontos do país e as pessoas falam do nosso festival, as pessoas quase que esperam ansiosamente pelo mês de novembro. E lá está, em relação àquela questão da sala da Gulbenkian, na verdade é que o nosso público é tanto que já não cabe era isso que eu ia deduzir. Naquela sala, por isso também é um processo. À medida que o nosso festival vai crescendo, também esperamos que... Dr. Ricardo Rio fazer obras de alargamento da vida, se não se importar. Não, convém aqui referir que é também um espaço pequeno, ok? Temos que ter essa consciência. É um espaço pequeno que não é difícil de lutar. Claro. E claro que se pensam em novos voos, porque temos visto a receptividade das pessoas em querer conhecer o Tunão, temos mesmo esse feedback de que existiram pessoas
queriam ter ido e não tiveram a possibilidade de, porque já não havia bilhete. Claro que a perspectiva é de novos voos num futuro, mas convém sempre referir e convém sermos um pouco modestas também, no sentido de sabermos perfeitamente que é uma sala que não é difícil de ser lotada. E depois há o problema. Braga não tem tanta oferta a esse nível quanto isso. Temos duas salas, temos uma sala que toda a gente quer, não é? Temos o Teatro Circo, que é lindíssimo, mas lá está, em contrapartida também temos muitos grupos culturais que o querem, não é? Ao longo do ano e que o disputam. E depois temos o Fórum Braga, só que tem imensos lugares, tem muitos mais lugares que um teatro circo. Então há esta dualidade de pensamento. Ok, temos um teatro circo que é mais caro, mas que tem uma sala menor, e temos um fórum que é mais barato, ou que se calhar fica ela por ela, mas é uma sala muito grande, muito impessoal, porque sim, como leva tantos espectadores, a coisa acaba por se perder ali um bocadinho, não fica um ambiente acolhedor como nós gostaríamos que fosse. Então há esta dualidade de espaços em Braga, não é? É o Fórum e o Teatro Circo. E fica mais descentrado daquilo que nós perspectivamos para o festival, que é cidade de Braga, centro o máximo possível, porque gostamos também de que as tunas conheçam Braga, conheçam o centro, tenham a oportunidade de explorar aquela zona, e a nossa logística depois também interfere um bocadinho por aí, e o fórum fica um bocadinho, não vou dizer que fica longe, mas fica um bocadinho fora de mão, exatamente, não é tão cómodo como para quem recebemos não é tão cómodo receber as tunas lá, porque pronto, acaba por mexer com toda a logística de transportes e comodismo. É comodismo, exatamente. Pois, muito bem. E ainda bem, porque qualquer dia um senhor vai lá e depois é uma chatice, não é? Alguém vai ter que emprestar uma cadeira de rodas ao senhor. Isto está a correr muito bem. Eu levo o empurro. Obrigado. Olha, não te esqueças de levar a Algália, mas com o Superboc. Está-se bem. E posso dizer que em Braga não seria o primeiro a fazer isso. Eu já vi coisas em Braga inimagináveis, portanto esqueçam. Vamos é melhor passar à frente, porque senão o programa descamba e não é essa a ideia. Que tunas é que vocês já tiveram no Tunão? Muito rapidamente. Ok. A Tuna Feminina Medicina do Porto, Tunobebes, Mondeguinas, Catuna aos Saltos, Vibratuna, Catuna aos Saltos, Vibratuna, as Moçoilas, Tefep, Telup, Tefipca. Também tivemos vários grupos, não só as tunas, tivemos Bambu. Ai meu Deus. Vós me festes ainda. Ai meu Deus. Foste guia, não é, Talupa? Diz lá. Foi que eu fui guia? Exatamente. Estamos a deixar para ti. Top. Estou na tuna. Dona Maria. Bragança. E deram-te senhas ou foste tratado por senhor apenas, não? Ao princípio sim, mas deram-me senhas entretanto. O que acontece nas famílias é que nunca sabem dizer o meu nome. Bica aberta durante o festival todo, portanto... A melhor parte foi o já estamos a Chivas falar ao fim. Não, é preciso dizer isto. O Chivarias ao fim foi que partiu tudo. Bica aberta o festival todo, top. Mas aqueles Chivas ao fim, no domingo. Para rematar uns dias de festival, aqueles Chivarias... Perfeito. Foi a única vez que fui guia do não, mas partiu tudo, não há palavras. Eu quando vejo aquelas caixas a chegar de Chivas, eu não. Impecável. Ricardo, faltas tu, meu? É Braga. Só quem não conhece é que não sabe e não percebe aquilo que eu estou a dizer, não é? Quem nunca foi a Braga é que não faz ideia do que está a perder. Porque quem já foi e já lá esteve sabe exatamente. Só quem passa sendo, como se costuma dizer.
A gente sabe que a casa gasta, portanto, e vamos ficar por aqui. Eu chorei de rir no final, meu. Chorei de rir. Aquilo foi Ainda top. bem, porque as imagens de marca às vezes perdem-se ao longo do tempo. E curiosamente, Braga e os eventos académicos, nomeadamente o estudantil, eu não gosto muito da palavra académico, confesso, causa-me urticária. Estudante. Porque a pala do académico fazem. Não, prefiro mesmo tunaril, porque à pala do académico fazem-se coisas absolutamente inimagináveis e inarráveis. Então, eu prefiro ir pelo tunaril. O programa é Tunices, não é Academices, portanto. A questão está exatamente aí. Há coisas que ficam ao longo dos anos e perduram ao longo de décadas. E se há coisa que Braga tem em termos de tunaril, é exatamente este DNA, esta label, que é absolutamente única. E volto a dizer, só não percebe isto quem nunca esteve em Braga. Quem nunca esteve em Braga, em Tuna, atenção, há quem tenha lá passado. Claro que sim. Não, E há da Falperra e não sei o quê. Mas isso não conta, né? Estou a falar de Tunas. sim. O percurso enquanto Tunão em si, enquanto festival, tem sido muito gratificante, porque ao longo do nosso trajeto, mesmo a nível participativo em outros festivais, nós vamos estando com elementos de outras tunas que estiveram no nosso festival, e é genuíno quando dizem fogo, Tunão, que saudades, excelente festival. Sente-se mesmo que as pessoas são genuínas quando dizem, têm sempre boas memórias, têm sempre, veem-nos, reconhecem-nos pelo nosso traje, não é? Porque é diferente, nacionalmente diferente, reconhecem-nos e têm tido sempre uma palavra querida quando se referem ao nosso festival. E isso enche-nos claramente de muito orgulho, não é? Porque aquilo que tentamos primar é o bem receber, é as pessoas sentirem-se em casa, ou proporcionarmos às pessoas, a todos os participantes, boas recordações e uma boa experiência, exatamente, e ao longo do tempo, e eu sinto, e acho que a Savane e a Brave também o podem dizer, sinto que tem sido reconhecido todo o esforço que temos tido em receber bem todos aqueles que participam ativa ou não ativamente no nosso festival. Aliás, a edição, acrescento só a sexta parte, a edição especial do Tunão, e este ano foi precisamente um bom resumo daquilo que é o Tunão. A forma como nós recebemos as mensagens das tunas, a mensagem que elas passaram nos vídeos, foi precisamente este carinho especial que têm pelo Tunão. É como a Liz disse, nós vamos a qualquer festival que nos convidam, o Tunão é sempre um tema de conversa. E não somos nós a pegar nesse assunto, são as próprias tunas, o próprio público até das tunas que vêm ao festival. Nota-se mesmo que é genuína a forma como partilham a experiência do Tunão. É o tal DNA que eu falava um bocado. Exatamente. Sim. E não é aquele falar no sentido, vê lá se convidas a tu, não. Tem sido efetivamente genuíno. O carinho e todos os comentários que temos vindo a receber relativamente ao festival em si e à forma em como está organizado. Exatamente. Portanto, deixem-me só apontar na agenda quando é que é mesmo. Novembro. No início de novembro? Por norma é o quarto sábado de novembro. Então é no fim de novembro. Já é mesmo, é quase antes do Celta, não? Daí? Sim, é antes do Celta. Mais ou menos, não é? Sim. Ok, estamos na reta final deste Tunices número 11. Vamos para aquelas perguntas mais tricky. É um must, tem que ser. Desta vocês não escapam com senhor ou sim senhor, portanto não escapa ninguém, vocês também não iriam escapar-se, certamente. Portanto, vamos então para as perguntas um bocadinho mais difíceis, ou talvez não. Há quem saia delas airosamente nestas emissões, o que eu acho muita graça. Quer quando saem airosamente, quer quando não saem airosamente. Portanto, mas não se preocupem, nunca ninguém saiu daqui propriamente em estado de choque. Para cada uma de vós, uma tuna masculina, uma feminina e uma mista, aquelas que vocês mais gostam. E porquê? Rapidamente, telegraficamente. Não conta dizer a própria. Quem é que quer começar?
Eu posso começar. Pensar. Ora bem, comecemos pela masculina, por me ser próxima Essa é fácil. É fácil, são os nossos padrinhos, são os castiços, são os nossos maiores críticos, foram aqueles que mais Apoio nos deram. ganharam, mas também foram aqueles que mais, se calhar, apoio nos deram. É a Tuna Universitária do Minho. Ajudaram-nos bastante e por isso foi unânime a escolha para serem nossos padrinhos. Tuna feminina, identifico-me muito com a Tuna Feminina de Medicina do Porto. Gosto muito delas a nível de estar, a nível musical. São incríveis, gosto mesmo daquilo que apresentam sempre em palco, com muito brio. Se calhar também é um bocado injusto para outras tunas que também com algumas me identifico, mas há ali uma ligação que criei com elas, de certa forma, pelos convívios que também já tivemos a oportunidade de ter. Uma tunamista é complicada, mas se calhar vou apostar aqui na nossa Temum, Tuna de Medicina da Universidade do Minho, que acho que tem feito um percurso louvável e que estão com estão realmente bons musicalmente. Gosto de os ouvir todos juntos e têm tido um bom percurso musical. E pronto, são esses três que eu escolho. Não vale a pena repetir, meninas. Agora, olha... É tirar o pão da boca ao pessoal, meu. Se coincidir, coincidiu. Não é. Assim, a tuna masculina é inevitavelmente a tuna universitária do Minho, e acho que isso aí, não só pela qualidade que eles têm, porque efetivamente têm e são reconhecidos por isso, mas por todo o apoio e, como a Deslize disse, pela parte mais interna, mais nossa que temos com eles. Depois, tuna feminina, eu também partilho um bocadinho a opinião da Deslize, mas mudando aqui um bocadinho, vou também para as nossas amigas da Tunobebs. Temos um percurso bonito com elas, são da nossa academia, e aqui eu vou puxar a sardinha à nossa academia, porque efetivamente acho que temos uma boa ligação com as tunas da academia. A Tunobebs é um bom exemplo, já partilhamos várias vezes o palco com elas, vários convívios, trabalhos efetivamente bonitos. Tuna mista, eu também vou para a Temum, também já partilhámos o palco com eles, têm feito um percurso muito bonito enquanto tuna mista, e portanto acho que é um reconhecimento bonito que eu aqui faço. Muito bem. Savana. Ora bem, a tuna mista, elas roubaram uma palavra, mas bom. A Temum, eu também sou mais novas gerações, no caso delas, por exemplo, a Deslize mencionou a Tufmed, que também é uma tuna que está mesmo junto do nosso coração, e a Breve também falou da Tunobebs. Eu menciono a Temum porque a Temum foi, não por ser uma tuna mista, mesmo de tuna, seja masculina ou feminina, foi uma tuna que pela primeira vez que eu vi, completamente apaixonada, incrível mesmo. A tuna masculina, eu vou dizer a Tafdup, não temos qualquer relação com eles, zero mesmo, nunca tivemos, mas eu já tinha visto a Tafdup ao vídeo, é uma tuna que cativa bastante. E houve uma vez em que eu fui guia do Brácar Augusto, do fito dos nossos padrinhos, até o M, e nós no Passacalhas houve um momento em que eu consegui juntar-me a eles com uma guitarra, e foi dos melhores momentos que eu já tive em tuna, e eu gosto muito daquela tuna. Em termos de tunas femininas, aí é que eu fico lixada. Ora bem... Não vale pedir escusas ao senhor, ok? Pois. Pronto, eu diria, se calhar... eu gostei muito do festival da Vibratuna. Nós tivemos no ano passado, em fevereiro, do Clave. Foi um festival que marcou, se calhar, mais a minha geração de capotilhas. Por exemplo, nós ficámos muito amigas de pessoas de lá, e elas depois vieram a Braga no quarto tunão, e conseguimos fazer com que essa relação crescesse ainda mais. E ainda agora, em pleno Covid, mantemos contacto, e lá está, geração em geração é sempre uma coisa diferente, e por acaso foi a Vibratuna que
que cativou a minha, entre muitas, não é? Como uma pessoa tem uma lista. Convém sempre salvaguardar que a pergunta é tricky exatamente porque só vos dá uma hipótese para cada ano. Sim, mas Senão estávamos aqui até às Exato. as pessoas pelo país sabem perfeitamente que estão e atenção aqui. que nem eu nem Claro o Zé que sim. demos as nossas opiniões, portanto por aí já vê. Estávamos até às 5 da manhã na boa. Sim, e E, depois também. e com explicações técnicas, se fosse caso disso. Portanto. Eu acho que depende muito também do percurso de cada uma e da geração de cada uma, Claro. tal como a Savana Claro, disse, sim. porque nós vamos E da história criando pessoal? relações pessoais mais com umas tunas do que outras, não é? Não é de menosprezar o trabalho das outras de Sim, todo. acho que aqui está muito mais para além da qualidade musical. Acho que a qualidade musical Exatamente. influencia, claro, mas é toda a experiência que nós temos com elas e toda a relação que criamos. Acho que prevaleceu, penso eu, que nas respostas que nós aqui demos. É Exatamente. sempre uma escolha muito pessoal. Sim, Em termos de vivências, acho que é uma coisa. Lá está, e às vezes é os timings. Por exemplo, eu posso ir a vibratura, mas também posso dar aqui uma menção honrosa, por e havia exemplo, outras, claro que sim. a Tefeb Também. também no último ano foi uma tuna que ficou presente muito no meu caminho enquanto caloira, e depois foi engraçado porque eu consegui reparar que elas notavam em mim e que eu notava em elas quando eu, por exemplo, eu passei, e elas repararam nisso, e é uma coisa que eu gosto aqui no mundo das tunas, e eu até era para dizer isto no início quando estávamos a falar do tunão, mas é como o mundo das tunas é bonito exatamente por causa disso, porque nós passamos um ano inteiro a ir a sítios, depois chegamos ali ao nosso mês, trazemos pessoas ao nosso sítio, e cria-se aqui uma vida que não há comparação. E há gente há malta que se torna amiga, mesmo de facto, a ponto de passar férias juntos e coisas do género. Sim. Claro que sim. E é uma questão quase. Eu já nem vou entrar em coisas um bocadinho mais deeper, não é? Casamentos, batizados e companhia limitada, também usar. Por exemplo, uma coisa que eu achei engraçado, quando o Covid estava controlado, eu fui, por exemplo, jantar ao Porto com algumas pessoas da nossa tuna, e por acaso uma de nós tinha o impermeável da tuna. E depois do jantar fomos a um bar, como é costume, não é? Ver os nossos finos, e mal viram o emblema da tuna, disseram: Tunominho. E assim, pessoal nesse caso era da Tefeb, não sei o quê, da Tefeb, tínhamos uma guitarra, de repente passou ali uma noite e é estas coisas, nós podemos ir aí por todo o país e sabemos que vamos encontrar quem nos reconheça e quem nós reconhecemos. Isso é uma das coisas mais bonitas acerca deste mundo das tunas. Estava em plenas férias no Algarve e as pessoas estavam ali ao breve da Tunominho. Mas, obviamente, tu és irreconhecível. Eu vi esse cabelo ao longe, obviamente. Eu até posso ser irreconhecível, mas associam logo à Tunominho, que isso Claro, também sim, não. É uma coisa. É uma económico, óbvio. É uma coisa absolutamente única que eu acho que é um património que nós temos e que se calhar pouco tipo de grupos no âmbito associativo terão. É uma coisa que não se paga, principalmente no nosso caso, sermos uma tuna recente e já reconhecerem o nosso emblema, as nossas cores, o nosso traje. As nossas músicas, o nosso original já... As nossas pessoas, como é o caso da Brave, a Brave que eu reconhecia antes de entrar para a universidade, sequer, via em Braga a tocar enquanto caloira, e aqui estamos nós. Exatamente, e associarem isto tudo a um nome que é o nosso bem comum, não é? O nosso foco, que é a tuna. E isso dá-nos um gozo enorme. Principalmente nesta fase em que somos umas novatas aqui neste mundo das tunas. Calígula, uma perguntinha final para depois eu rematar a emissão. A minha pergunta do costume, queria que contassem uma história que resumisse mais ou menos bem o espírito do Tunominho. Mas uma história que possam contar. Ai, Jesus. E se deixar a descrição de cada uma, se podem contar ou não. Isso acaba... Não, peraí, deixa-me olhar para o horário. Não, ainda não é meia-noite, não tem bolinha, portanto. Deixa o pessoal contar, vá. Eu acho que já falei muito hoje. Passar a batata quente outra vez, é assim mesmo. Não, há várias, não consigo registar aqui nenhuma, porque há mesmo muitas, felizmente. Guardo com muito carinho e espero que brevemente consiga ir a um festival para usufruir do autocarro. O autocarro é a melhor coisa, uma das melhores coisas do festival. É um forró montado, é um galinheiro, meus amigos, é um galinheiro montado. Estão a imaginar
umas catraias todas enfiadas num autocarro, tudo a falar para cada lado, tudo a cantar. Até o motorista canta. Até o motorista canta, nós envolvemos sempre os nossos motoristas, é super engraçado. Há várias histórias, eu recordo-me de uma um pouco dramática em Astorga, que foi na nossa primeira viagem fora Portugal, em que estou eu na altura que era magíster e a diretora já a dormir, já era bastante tarde, mas claro que ainda existia movimento nos corredores, nós ficámos a dormir no seminário na altura, tudo muito preocupado, tudo muito a cochichar, ficámos a perceber, tudo com muito medo de vir falar connosco, e pronto, há toda uma história por trás, mas basicamente um elemento da nossa tuna conseguiu romper com um lavatório do seminário e estava tudo com muito medo de contar à magíster e à diretora, porque nós íamos passar totalmente, não é? Uma irresponsabilidade total. E pronto, mas neste momento e passado uns dias aquilo, e mesmo no próprio dia seguinte as coisas resolveram-se, que tudo se resolve. Foi uma risota. Agora, os motivos associados por trás daquilo ter partido é preferível guardar para nós. Portanto, vamos continuar então para salvaguardar alguém? A probidade moral. A integridade moral de alguém. São assim momentos. Este é um que eu guardo do meu tempo de atividade mais assíduo, por assim dizer. Não sei se a Brave e a Savana têm algum. Tem que ter, vá, Savana, tu vês, bota. Não, calma, breve. É que eu estou aqui, a minha cabeça está assim. A Deslize tirou-me logo ali o autocarro. Pois, o autocarro. São mais bons momentos, eu acho. São vários. Mais do que bons momentos, alguns até são marcantes. Por exemplo, o Tonight, para mim, a par do Tunão, é um evento bastante marcante, porque também para quem não sabe, não é? O Tonight é um evento anual, em que basicamente é um jantar de tuna, mas em que conseguimos reunir o máximo de gerações possíveis, o máximo de elementos, e é sempre um pagode máximo. Aquilo é animação do início ao fim, contam-se histórias, partilham-se momentos antigos, momentos mais recentes, ficamos a conhecer um bocadinho mais das caloiras e até um bocadinho mais das tunantes, e portanto eu acho que também é um bom momento. Acho que... É o nosso jantar anual de gala. É o jantar anual de gala, exatamente. Muito acho bem. que o Tonight... Savana, okay. De escusa eu diria que aquilo que define a Tuna ao Minho é mesmo o fim, ou seja, nem é o final da noite, é mesmo o início do dia seguinte das festas dos festivais. Okay. Eu digo isto porque não é mesmo tipo certo que a Tuna ao Minho é quem vai fechar a festa, e nem é só fechar, elas não nós abrimos e fechamos. Nós somos quase expulsas, não é? Tipo, já não dá mais, por favor, saiam. E eu lembro uma vez que sabia que tinha o que era preciso para continuar nesta tuna, porque eu ainda era caloira e eu lembro-me que quase todas as nossas capetilhas tinham ido embora, faltava apenas uma. E ela virou-se para nós, estávamos nós 3 caloiras, ela virou-se para nós e disse: tenho de ir embora, e eu não me acredito, eu que tinha tanta pica para dar aqui, e eu sabia é exatamente isso. A Tuna ao Minho é mesmo, a partir do momento em que nós pomos o pé naquela cidade, naquele sítio, é sempre a subir. Não aliás, como diz Ivone Costa, Deslizes, antes das 8 é a derrota. É a derrota. Esse lema levamos a sério sempre. Independentemente de que festa for, antes das 8 é a derrota. Por isso acho que a Tuna ao Minho é isso, é festa. Muito bem. Estivemos à conversa com a Tuna ao Minho, com a Brave Magíster do Tuna ao Minho, com a Savana e com a fundadora Deslizes. Uma conversa cerca de 1h30 nesta emissão 11, muito interessante. Oscilou entre o senhor, o lavatório, o autocarro, Braga, festivais de tunas femininos, aquilo que é o antes Covid,
nem sequer nos demos ao trabalho de falar do pós-Covid, ainda bem, porque de facto a conversa já começa a meter algum fastio. Portanto, vamos evitar, porque até foi uma conversa muito interessante, acho que foi uma noite muito interessante, muito bem passada. E resta-me, obviamente, agradecer a presença das três e a disponibilidade, desejando à Tuna Minho os melhores sucessos na retoma. Eu vou presumir que ela vai existir convosco. Vamos presumir que todos e todas as turmas em Portugal retomem de facto a sua atividade. Eu tenho sérias dúvidas, mas isso ficará para outros Tunizes, embora já tenhamos falado aqui numa edição especial sobre isso também. Aconselho-vos a ver uma edição especial sobre o AC/DC, o antes Covid e o depois de Covid. Dizer também que temos uma emissão de Natal preparada também, que é muito interessante, uma emissão que vai, eu ainda não tenho a data para vos dizer, mas será no Natal deste ano seguramente. Portanto, não é uma questão de estarem atentos. A emissão é muito interessante porque oscila também entre coisas muito interessantes sobre vários pontos de vista. Desde a letra de Last Christmas de George Michael do Zoam, traduzida para português, nós constatamos coisas muito interessantes que as turmas podiam aproveitar do Zoam, por incrível que possa parecer, até José Afonso, e temas de Natal, temas de Carnaval. Ou seja, foi uma tertúlia também muito agradável que será transmitida agora neste Natal, seguramente. Resta-me agradecer, tal como disse, a presença da Tuna Minho. Calígula, um forte abraço para ti, pá. Vamos falando. Um beijinho para todas. Beijinho, Ricardo. Obrigada. E que Obrigada pelo convite. nós é que agradecemos a vossa paciência e disponibilidade, e que 2021 seja mais um grande ano e que eu possa finalmente ir buscar as 10 senhas a que tenho direito enquanto guia. Fica aberta para ti. Para ti e para todos. Exatamente. Ficou a deixa. Até lá vamos ficar, obviamente, com um tema da Tuna ao Minho. Não era isto que eu queria fazer, se esqueçam. Vamos ficar com o tema da Tuna ao Minho. Agora sim, agora acertei. E já sabem, continuem a acompanhar o Tunices. Na próxima segunda-feira estamos aqui. Até à próxima. Continuação. Muito boa noite para todos e para todas. Pues no sé, se saldré de esta aventura, no sin ella moriré, no sin ella perdo la vida, no sin ella triunfaré, tu guitarra que ha de ti. Me lo digas, pues no lo sé. Gitana que adivinas, me lo digas, pues no lo sé. Se saldré de esa aventura, o sin ella moriré, o sin ella perdo la vida, o sin ella triunfaré.